Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Murilo, eu já participei de alguns projetos aí na CodeEngage do Procfy, da Sub, e agora eu voltei para o Procfy. E hoje eu quis trazer um tema um pouquinho diferente, né? A gente já falou bastante de inteligência artificial, de como usar Cloud Code, todas as questões, e eu quis trazer uma área que eu acho que até hoje ninguém trouxe, que é um pouquinho de marketing e como que a gente, como desenvolvedor, é uma peça central, né, hoje, da rastreabilidade dos sites. Então, por isso que eu coloquei esse título, né, de software fantasma, que hoje, se o Google ou a IA não te acham ou não te citam, o seu produto, ele basicamente não existe, porque ninguém conhece. Então, você ter um produto, ter uma solução que ninguém usa, é praticamente a mesma coisa do que não existir. Deixa eu mudar aqui. Bom, hoje os sites do Google e as inteligências artificiais, hoje eles rastreiam tudo que a gente faz nas nossas páginas públicas pelo código mesmo, HTML, que a gente coloca. Então, a gente que constrói essa parte do HTML, a parte visual ali das landing pages, a gente pode ou habilitar a visibilidade ou a gente pode matar ela. Às vezes eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas com um simples código você mata todo o seu rastreio do Google e das inteligências artificiais. E como o sucesso do nosso cliente é o sucesso da CodeEngage, vale muito a pena a gente pensar nesse tipo de coisa quando a gente está fazendo alguma solução ou quando a gente está trabalhando num projeto, porque a visibilidade, a melhora da visibilidade, ela se torna uma vantagem competitiva hoje que a gente pode entregar para os nossos clientes. Então, eu vou separar essa apresentação um pouquinho em 3 etapas, que seria separado aqui o Tribunal Invisível, como agradar o juiz e do veredito ao crescimento. A parte do Tribunal Invisível, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre quem realmente é que julga o seu site, como que ele vai mudar toda essa questão do aparecer ou não aparecer, você está visível ou não. E a segunda etapa, que é como agradar o juiz, vai ser basicamente estratégias que a gente pode adotar e coisas que a gente pode fazer para com que esses tribunal, basicamente, conheça a gente e consiga recomendar. E a terceira etapa é uma etapa de conclusão, que eu vou dizer um pouquinho de como funciona a longo prazo essa escala orgânica. Bom, primeiramente, existir não é a mesma coisa que ser encontrado. Então, às vezes a gente pensa que é só a gente criar um produto e ele automaticamente as pessoas vão conseguir, vão saber que ele existe. E é uma coisa bem interessante porque a gente pode fazer um paralelo da nossa vida real. Por exemplo, alguém tem uma loja, se ela não sai distribuindo panfleto ou não faz uma entrada chamativa, as pessoas não vão saber que aquilo é uma loja. Então, esse ato de entregar o panfleto, ele é um pouquinho diferente no mundo de tecnologia, e quem faz isso hoje é o Google, né, e as inteligências artificiais. Eu vou trazer um pouquinho mais específico para as inteligências artificiais aqui, porque justamente toda essa nossa estrutura mudou há 4 anos para cá. Então, tinha muita gente que era muito bom em ser ranqueado para o Google, mas agora, com a inteligência artificial, acaba que as inteligências artificiais funcionam um pouquinho diferente. Então, eu vou trazer um pouquinho desse panorama mais voltado para a inteligência artificial. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um sistema fictício chamado Lumio, e aí tem a pergunta do usuário: qual é o melhor sistema de gestão para pequenos negócios? E aí a inteligência artificial coloca que você pode começar com a planilha Excel, usar um sistema de gestão mais conhecido no mercado e tudo mais, e isso traz o quê? Que o nosso sistema não foi recomendado pela inteligência artificial. Isso é um grande problema, justamente hoje, no mundo que 90% das pessoas hoje utilizam inteligência artificial, ainda mais para fazer recomendação de alguma coisa, porque hoje é muito mais fácil, ela traz todos os dados mastigados.
Então, hoje o juiz mudou. Em 2010 era o Google, que ele ranqueava para a gente e mostrava o nosso site de acordo com o que a gente tinha construído, e hoje não. E hoje as inteligências artificiais que citam, e é esse que é o grande problema. Normalmente eles citam um ou três. Aqui eu trouxe um panorama geral que antes você tinha 10 chances de ser clicado, basicamente de ser visto pelo Google, porque aparecia 10 links ali de maneira rápida. Hoje não, hoje a inteligência artificial traz uma, duas ou três, no máximo três opções para uma pergunta que você está fazendo. Ou seja, o que já era difícil antes se torna mais difícil ainda com a vinda da inteligência artificial. E a gente precisa, como um negócio, a gente precisa entender que a gente tem que se adequar para trazer as melhores práticas que a inteligência artificial consiga ver a gente gera respostas que a inteligência artificial vai conseguir utilizar para a gente ser ranqueado por eles também. Então, hoje a descoberta ela se fragmentou. O Google orgânico hoje não é mais a primeira forma de pesquisa de uma pessoa, até porque se vocês entrarem no Google hoje, vocês vão ver um pequeno resumo do próprio Gemini que o Google colocou. Então, antes de você olhar os links que o próprio Google te recomendou, eles já estão te mostrando a resposta da inteligência artificial com o seu site ou não. E aí você está no topo, que faz total diferença se você vai ter 50 mil acessos ou 500 mil. Então aqui tem um pouco ali da parte do GPT, Perplexity, Gemini, todos eles hoje basicamente usam a mesma estrutura. E outra parte também que é muito importante, e vocês vão entender o porquê, que seriam os reviews e a comunidade. Então, se o seu site hoje ele aparece no Reddit, no Reclame Aqui, sei lá, no Medium, por exemplo, isso gera e mostra para as inteligências artificiais e para o Google também, porque essas duas não são excludentes, que você é um site que tem alguma confiabilidade. Ou seja, o Google ele não vai te recomendar um site que ele não sabe se você é confiável ou não, justamente porque as pessoas vão perder a confiabilidade no próprio Google se ele fizer isso. Então, é por isso que toda essa estrutura ela tem que estar muito bem amarrada para a gente conseguir aparecer de maneira mais fácil para as pessoas. E agora eu vou entrar na parte um pouco mais técnica, que é como agradar o juiz. Aqui eu vou mostrar basicamente as estruturas que a gente pode fazer para melhorar o nosso site e como que a gente, desenvolvedor, consegue ter total diferença no crescimento da visibilidade, né, da empresa. Bom, aqui as inteligências artificiais hoje, ele vai te conhecer quanto mais você aparece em diferentes lugares. Hoje, que nem eu disse antes, o uso do Reddit é muito importante, do Reclame Aqui, pode parecer que não, mas se você tem várias reclamações, só que você resolve todas as reclamações, o Google vai olhar aquilo e vai falar, esse cara é um cara confiável. Por quê? Porque as pessoas fizeram, a gente sabe que todo produto tem algum problema, mas a partir do momento que você resolve o problema dos seus clientes e eles dão uma satisfação boa para você, isso mostra para o Google que é uma empresa séria, que você consegue, que não é um golpe, que não é esse tipo de coisa. Então, ele não vai cortar você dos mecanismos de busca. E hoje a inteligência artificial funciona assim também. Então, eles têm crawlers, eles analisam todo o seu HTML, tudo que você faz, seja no seu site ou em outros sites. Aqui entra muito a parte do YouTube, Instagram, porque se você tem um Instagram, por exemplo, com 1 milhão de seguidores, alguma reputação você tem. Alguma coisa você é confiável. Então, por isso que é super importante também mexer nas redes sociais para uma empresa. Por mais que você pense, o meu cliente não usa rede social, né? Dá um exemplo de softwares para agronomia, alguma coisa nesse sentido, né? Muitas das pessoas acreditam erradamente, né? Mas acreditam que os clientes não usam Instagram, então eu não vou postar lá no Instagram. Só que aí eles não veem o cara indo pesquisar no Google e você não vai aparecer porque o seu Instagram não é movimentado. Então,
tudo que você faz, toda essa visibilidade que você traz, não só para o seu site, mas para coisas que você, posts que você faz no YouTube, ou toda essa questão vai trazer mais confiabilidade para o seu site, ou seja, o Google vai mostrar mais ele. Hoje, a busca ela pode até ser em tempo real, então, se ontem você não era, entre aspas, bom para inteligência artificial, e você muda todo o seu site hoje, as inteligências artificiais, algumas delas não fazem isso, mas o GPT faz, por exemplo, então ele pesquisa em tempo real. Então, essa rastreabilidade, ela funciona de maneira imediata. Se você fizer hoje, amanhã pode ser que ele já comece a te recomendar. Agora, Gemini e o Cloud, se você não habilitar lá para ele pesquisar na internet, aí já é uma construção mais a longo prazo que você precisa fazer. Justamente por eles não estarem todo dia reindexando as pesquisas, né? Beleza. E aí, traz um ponto importante, né? Quando você é pequeno eu digo até uns 10 mil, 15 mil acessos diários / mensais ali, né, no seu site, você ainda é considerado pequeno, porque hoje a gente tem empresas que têm esse tanto de volume de 50 mil, 60 mil em um próprio dia, né? Então, por exemplo, o Reddit, imagina quantos acessos ele tem no Reddit. Então, o Reclame Aqui, por exemplo, né, tem muitos acessos também. E se essas empresas elas estão falando de você, ele gera uma coisa que é chamada de backlink. Esses backlinks são as recomendações de outros sites que eles apontam para você. Então, imagina lá que tem o Reclame Aqui, tem o Instagram, o YouTube, todos esses apontando para o seu site. Ou seja, é muito fácil de perceber que o seu site é confiável e o Google ele vai conseguir te ranquear. Agora, se você não tiver YouTube, não tiver Instagram, não tiver nada, é muito, muito estranho e muito contraintuitivo pensar que o Google recomendaria um produto desse, justamente por ele não saber nada desse, se as pessoas acessam, se ele tem autoridade ou não. E aí, eu vim trazer aqui que hoje não existe um macete certo para SEO, para IA, né, que é o GEO, né, que é das engines de inteligência artificial. Antigamente a gente falava de SEO, que é Search Engine Optimization, só que hoje, com a entrada da IA, ela foi fragmentada ali em AEO, que é de Answer Engine Optimization, então para as inteligências artificiais conseguirem te usar, só que elas funcionam bem parecido, por mais que seja diferente, em alguns pontos elas conversam, e é esses pontos que a gente precisa rastrear para a gente fazer as nossas quick wins, né? Que seriam pequenas coisas que a gente pode fazer que trazem grande impacto. Hoje, a nossa visibilidade, ela está exatamente na estrutura do código que a gente traz. Até é engraçado, quando eu comecei a programar e tudo mais, e estudei HTML, eu sempre fiquei me pensando, né? Por que eu vou usar um H1 se eu posso estilizar com CSS uma classe div lá normal, sem ser o H1? Só que hoje eu percebo que utilizar o H1, H2, span, text, article, section também é muito importante. Por quê? Porque com isso, o Google e as inteligências artificiais conseguem entender o seu site muito mais rápido. Porque eles não conseguem ver. Eles não têm olhos para ver, tem essa seção aqui e tal, essa seção. Então, toda essa demarcação que a gente faz no nosso código HTML é de total importância para a gente conseguir melhorar com que o Google e as inteligências artificiais entendam o seu código. Tem essa aqui, é uma parte bem engraçada e importante, que é a renderização, né? Antigamente era muito utilizado o React puro para algumas aplicações de landing page, só que o problema é que para o cliente, né, como eles são renderizados do lado do cliente, ele consegue ver, né, o HTML formado e tudo mais, só que o crawler ele não consegue rastrear. Aqui é um exemplo, né? O usuário vê esse site Lumio aqui que eu criei genérico mesmo, começar grátis e tudo mais, e o crawler, quando vai acessar, ele só recebe esse aqui, div ID root.
Ou seja, não tem como ele entender o que o seu site é feito e o que ele está querendo transparecer se você não faz uma renderização do lado do servidor ou uma pré-renderização. Então, os mais comuns são Next, Nuxt e o Astro.build aí, que vem numa crescente, tem bastantes empresas muito grandes utilizando, se não me engano, Porsche utiliza, é uma nova ferramenta otimizada para a criação de landing pages e páginas públicas. Hoje ele é mais focado no SEO, então ele é um framework específico para você gerar páginas públicas, e você pode colocar React, Next, pode pôr um monte de coisa aí dentro, JavaScript Vanilla, então ele funciona com fragmentos também, se às vezes você tem um componente React pronto, você quer utilizar ele dentro do Next, dentro do Astro ele deixa, tem várias coisas que, então, é bem interessante para quem gosta dessa área e pensa, vou tentar inserir isso no meu projeto, pesquisar aí o Astro.build, é bem bom mesmo, já fez alguns testes, ele é bem simples, fácil e é muito bom de se utilizar. Aqui tem uma parte bem importante também, que é o JSON LD, né, que é do você mostrar num JSON tudo que o Google e as inteligências artificiais querem saber de você. Então, você coloca no seu próprio meta tag lá mesmo, você faz uma tag script lá com o ID, tem vários jeitos de se fazer, né, mas esse é um dos que eu vi, e você coloca esse textozão mesmo, como se fosse um JSON, e ele vai conseguir ler. Então, tem várias chaves que você pode utilizar que vai facilitar, por exemplo, aqui eu trouxe 3, né, 4, que é a software application, que é o produto, então você vai dizer, esse meu produto aqui é para, eu vendo gerenciamento para pequenas e médias empresas, vou trazer um parênteses aqui do Procify, né, é um sistema de gerenciamento financeiro para pequenas e médias empresas, focado em simplicidade, por exemplo, né, esse é um exemplo de que poderia ser utilizado ali, nesse JSON LD. Tem a parte da FAQ, que é as suas perguntas e respostas, e produto, review, enfim, tudo você pode colocar ali, e ele vai acessar esse cara primeiro, então ele não vai precisar procurar em toda a sua página, gastar um monte de token, até porque para as inteligências artificiais hoje, né, o custo dos tokens é algo muito levado em consideração, então se você deixar uma resposta simples, fácil dela acessar e que ela não vai utilizar tantos tokens, é muito mais provável que você seja indexado muito bem pela inteligência artificial. Bom, a rastreabilidade e a indexação. Aqui eu trouxe aquilo que eu comentei, né? Com uma linha você consegue matar o seu sistema, que é basicamente você colocar o robots e no index, que aí você fala para qualquer robô, crawler, inteligência artificial, né? Que for rastrear o seu site para fazer ranqueamento e tudo mais, que ele não está habilitado para fazer isso. Então, é impossível de você ser recomendado se você tiver com essa tag meta habilitada, né? Que é muito interessante, que é o que eu disse antes. Hoje, às vezes, você nem se liga numa pequena coisa que você pode fazer, pode matar um business inteiro. Então, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, vai lá, copia um código da internet, ou o próprio GPT cola um código com essa tag, né? E aí você começa a não ser ranqueado, ninguém te acha, você não entende o que está acontecendo, você gasta dinheiro para tentar entender o que está, para saber o que está acontecendo, por que as pessoas não te veem, e às vezes é só uma coisa besta como essa, né? Que é um meta dizendo para eles não rastrearem você. Então, hoje é muito importante tomar esse cuidado também, principalmente quando você faz códigos públicos, né? Que as pessoas vão ter acesso. Todas as meta tags são muito importantes, autor, organização, tem várias que você pode colocar, que vai te ajudar a ter mais credibilidade. E além disso, com a vinda da IA, nascem-se outros padrões. A gente já tinha o robots.txt, só que hoje tem um diferente, que é llms.txt. O que é esse llms.txt? Ele é um resumo da sua aplicação, basicamente do seu negócio, que ele vai trazer, que a inteligência artificial vai ler primeiro para tentar achar as respostas que o usuário está buscando. Então,
se ele entra no teu site, não tem o llms.txt, aí ele vai entrar no HTML mesmo e tentar analisar. Só que o TXT é muito interessante para você colocar informações igual um Markdown, como se fosse feito por uma pessoa real mesmo, mas você vai elencando, por exemplo, um hashtag é o seu título. Então, o que, que é, por exemplo, o Lumio, né? E aí você traz um pequeno resumo, tudo mais. E aí você pode trazer várias outras partes, por exemplo, a parte de contabilidade. Então você traz um resumo da sua parte da contabilidade. Eu ofereço algum sistema de saúde, então eu vou trazer o que, que eu ofereço numa sessão de saúde. Então a inteligência artificial vai ler esse TXT, como eu disse antes, gasta menos token, então ele prefere fazer isso. E acaba que ele te recomenda exatamente com o que você quer, e às vezes o usuário, você pode colocar outra coisa na landing page, e na llms.txt você consegue colocar o que você quiser. Então, às vezes, pode ser mais técnico, pode colocar sobre questões da LGPD ou alguma coisa nesse sentido. Só que esse ainda não é 100% validado, que é um padrão que todas as inteligências artificiais hoje usam. Ele está sendo inserido agora. Então, é muito importante que desde o começo você já pense nisso, porque hoje Gemini, Cloud, todos esses eles utilizam LLMs, e até tem um outro que seria LLM Expanded, uma coisa assim, é o expandido. Então, você pode escrever mais coisas, então se ele precisar de mais algum detalhe, ele vai nessa outro link, que é o LLMs Expanded, não lembro se esse é o nome, mas então ele vai conseguir ver com mais detalhes toda a sua aplicação. Outra coisa muito importante, né? São os status HTTP que você responde. Então, se o seu site responde muito 400, 500, isso é um péssimo sinal, que é o sinal que o seu site ele não está bem hospedado. Então, se você não hospeda nem o seu site bem, como é que a gente vai garantir que você tem confiabilidade para resolver o problema de um cliente, sabe? Então, essa é a análise que o Google faz hoje também. Então, sempre está olhando ali no network, se às vezes não tem um disparo que retorna sempre H404, ou se você tem um link quebrado também, isso é muito ruim para a sua credibilidade. Às vezes você muda o link e não esquece de mudar as referências, então é sempre importante que você foque nisso também. Tem outra coisa aqui, o sitemap.xml, que é lá você vai colocar todas as suas páginas, tudo dentro de um XMLzinho, e aí você vai conseguir com que seja mais fácil de ler o seu site. Então, quanto mais você deixar fácil o seu site ser lido, principalmente por robôs, crawlers e tudo mais, é mais fácil de você aparecer. Outros KPIs que a gente pode trazer aqui é o LCP, que é o de carregamento, se ele carrega rápido a sua página, o CLS, que é a estabilidade, né? Então, tipo, se tem um botão pulando, se tem alguma coisa assim muito pirofágica no sentido de, parecer uma propaganda falsa, é possível que o Google, por mais que não seja, entenda como se fosse, né? Então, um botão piscando grandão assim é um indicativo ruim para o Google. E o INP, que é se você faz uma requisição, quanto tempo ela demora para responder. Hoje é em torno de 200 milissegundos o ideal, né? Então, ter um bundle enxuto aqui, que nem está aqui, né? Imagem otimizada, lazy load é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa, vou deixar ali carregar tudo, só que aí você vai ver, tem 500 registros para ser recarregado numa página, essa página demora 3, 4 segundos para carregar. Primeiro que o seu cliente sai, e segundo que o Google também pensa que o seu cliente vai sair, então ele não recomenda essa sua página. Então é sempre importante a gente pensar também em toda a estrutura, né? É muito interessante essa parte do marketing, específico do tráfego orgânico, que tudo que você faz tem um impacto direto na atração do seu negócio. Que nem eu disse, questão de carregamento, estabilidade, as imagens é muito importante que elas carregam rápido. Então tem um estilo de imagem que é o WebP, que é muito importante também que utilize esse, porque é uma imagem com qualidade e que ela carrega rápido. Então, às vezes, só em converter um PNG para um WebP já torna a sua página, às vezes, 30% ou 40% mais rápida.
E aqui é a parte que eu trouxe para vocês, né, do Robots.txt, que é para você deixar eles entrarem na sua página. Então, você pode falar, ó, vocês têm passe livre para analisar tudo que eu tenho aqui. E o LLM, isso aqui que é o que eu disse. Então, gestão para pequenos negócios, as páginas que tem, né, funcionalidade, preço, que aí, só lendo esse cara, ele já consegue se entender em todas as outras páginas, né? Bom, para a parte do SEO, a gente tem aqui o Dev como motor, né? Que seriam de gerar as páginas long tails. O que são páginas long tails? São páginas com conteúdos longos que você pode colocar, por exemplo, aqui é uma página de alta intenção por profissional por segmento. Então, eu tenho um sistema que atua tanto na área contábil quanto na área de saúde. Então, eu vou criar uma landing page que é o barra normal, eu vou criar um barra saúde, vou criar um barra contabilidade. Por quê? Porque aí, primeiro que é mais fácil dos seus usuários se acharem nas páginas, mas a IA consegue focar mais especificamente na solução que você tem para entregar. Então, se alguém pesquisa, como é que o Loomio funciona, por exemplo, para a área de freelance? E eu tenho um barra freelance, ele vai bater lá, vai ler tudo, eu vou poder colocar quanta informação eu quiser e ela vai repassar isso para o meu cliente. Então é super importante a gente ter mais de uma página. Hoje, só ter uma página, que seria sua landing page, hoje não é mais o suficiente. Outra coisa muito interessante são o blog. Hoje, não sei se vocês já repararam, mas em vários lugares hoje, em sites que você entra, tem o barra blog, e aí você pensa, nossa, ninguém usa isso, quem que vai ler o blog do seu site? Mas sim, hoje é muito utilizado, principalmente para inteligência artificial, porque não é mais para as pessoas lerem, você faz o conteúdo para as inteligências artificiais lerem, e conteúdo de qualidade, porque se não for um conteúdo de qualidade, ele vai perceber que, entre muitas aspas, você é uma farsa, né? Então, por exemplo, você está dando uma informação errada, vai fazer com que você não seja recomendado. E agora, uma pessoa pergunta, vou dar um exemplo da área financeira, que a gente pode aplicar no Procfy, por exemplo. Um resumo como é que é o nome do livro? É O Homem Mais Rico da Babilônia. Pode parecer besta, mas às vezes, se o Procfy tiver um post de blog explicando exatamente sobre o que é o livro, a gente traz um resumo, alguma coisa assim, e alguém pesquisa isso na internet, e a gente vai ser recomendado com o que a gente colocou no nosso post de blog. E aí o quê? Já traz mais visibilidade para a nossa plataforma. Ou seja, quando alguém for pesquisar alguma coisa com uma intenção de compra, por exemplo, um bom sistema de gerenciamento financeiro, por a gente já trazer várias informações que são confiáveis, resumo de livro, ou até mesmo, sei lá, alguma análise de juros, fórmulas, enfim, ele vai olhar isso e ver, bom, tudo desse cara é confiável, eu estou recomendando para as outras pessoas. Então, quando eu vou falar de gestão financeira, de um software para gestão financeira, como eu sei que esse cara é confiável, eu vou recomendar ele. É exatamente como se funciona isso na vida real, né? Se você confia numa empresa, você recomenda para outras pessoas. E como a IA e o Google vai pegar essa confiança justamente com o conteúdo que você coloca no seu site. E hoje, ele precisa ser muito bem feito numa arquitetura específica de pequenas frases, pequenos parágrafos, para as inteligências artificiais conseguirem te citar. Porque se você tem um parágrafo muito grande, é muito difícil do usuário ler. E as inteligências artificiais entenderam isso, as empresas, né, de inteligências artificiais entenderam isso. Então, elas buscam hoje o menor texto possível que vai responder aquela pergunta. Então, é super importante que você tenha várias perguntas respondidas. E até no seu post de blog, você pode colocar um FAQ. Então, você coloca lá uma pergunta sobre aquele determinado assunto e a própria resposta. E aqui tem uma questão bem importante, né? Que é your money or your life. Se você vende coisas de saúde ou coisas financeiras, por exemplo, bancos, enfim, tudo mais, a IA e o Google, eles cobram um nível de prova bem maior, então é muito mais difícil você ser ranqueado nessas áreas. Então você precisa ter uma estrutura muito mais robusta
para conseguir com que o seu site apareça. Então, se você trabalha num desses projetos, é muito mais importante que tudo isso que eu estou falando agora esteja bem alinhado. Bom, aqui, como eu disse antes, né, trazer esse conteúdo IFAQ. Hoje o FAQ recentemente perdeu um pouco do poder dele, que o Google, foi acho que dia 7 desse mês, deixou de utilizar aquele FAQ indexado dele mesmo. Então, hoje o Google não mostra mais as suas perguntas e respostas como se fosse deles. Então, perdeu um pouquinho da força que era fazer os FAQs, colocar o FAQ dentro do seu site, mas mesmo assim hoje continua sendo de extrema importância, principalmente para as inteligências artificiais, colocar um texto pequeno, um título com perguntas que realmente fazem sentido é bem importante. Os comparativos, né? Então, por que é interessante isso? Porque às vezes o seu concorrente, ele é melhor ranqueado que você, mas aí você faz um comparativo dizendo que você é mais barato que ele. E aí, quando a inteligência artificial for recomendar ele, como eu disse, ele traz 1 ou 3. Então, ele pode ser que ele te recomende e fale, esse cara aqui ele é mais barato. Então, é por isso que você tem essas páginas também que mostram o que o nosso produto tem de diferença com o outro. Então, é muito importante você fazer isso também. E, como eu disse antes, já a presença em terceiros, que seria Reddit, Reclame Aqui, Google, Medium, YouTube, enfim, todas essas plataformas. E aqui do Veredito ao Crescimento, que é basicamente dizer que a visibilidade é só o começo e o real impacto disso vem do loop. Qual que é esse loop? Esse aqui, que é o conteúdo ranqueia e os visitantes, eles chegam por causa do seu ranqueamento. E aí esse cliente se cadastra e vira um caso de sucesso para o Google. Então, o Google entende isso como um caso de sucesso, ou seja, ele vai te mostrar para mais pessoas. Por quê? Porque se essa pessoa que entrou aqui se cadastrou, virou um case de sucesso, então ele começa a te recomendar para outras pessoas. Então, hoje eu estou fazendo toda essa estrutura aqui e não está mudando nada. É porque você não deu tempo ao tempo, né? É uma frase bem importante quando a gente trabalha com tráfego orgânico, dar tempo ao tempo. Uma pessoa utilizou hoje, aí ela entra, aí no outro dia 2 pessoas entraram, aí no outro dia 4 e assim vai. Até tem um case muito legal que quando eu fui lá no Renova TIC com o pessoal do Procfy, um dos palestrantes lá do primeiro dia mostrou para gente que ele fazia post de blog. E ele mostrou que ele estava fazendo isso durante 3 anos. E nos primeiro ano, ele teve ali seus 1.000 acessos em um ano. No segundo ano, ele teve 30, 40 mil acessos, e ele mostrou para a gente que no último ano ele estava com mais de 100 mil acessos anuais, né? Mas a gente vê que é uma crescente muito exponencial e muito interessante para quem tem um SaaS. Então, você passa de vender para 1.000 pessoas e atinge um público de 100 mil pessoas. E isso tudo ele trouxe também para a gente quando a gente começou a ver de inteligência artificial. Porque a gente pensa, vou fazer post blog, vou fazer FAQ, vou fazer toda essa questão e é muito complicado. Então, vou ter que ter uma pessoa só para isso, vou ter que pagar uma pessoa só para isso. Hoje, com a inteligência artificial, não. Você não precisa ter uma pessoa que é para isso só, né? Mas você pode utilizar essas inteligências artificiais, Cloud, Gemini, essas que são bem inteligentes. Elas precisam ser bem inteligentes para gerar esse tipo de conteúdo, e você faz ela trabalhar por você. Então, 24/0 ali, ele trabalha todo dia da semana, 24 horas sem parar, gerando post, com imagem, você pode automatizar isso, só tomar um cuidado para não gerar, sei lá, 10 mil posts de blog em um dia, que isso para o Google também é um indicativo de que você pode estar fazendo um conteúdo mal feito, justamente por utilizar a inteligência artificial. Então, começar com um post num dia, 10 posts, vai um dia, aí no outra semana você vai e faz mais 20, aí na outra semana mais 20, assim você vai, e aí você pode deixando a inteligência artificial mesmo trabalhar. E isso vai ter um custo muito menor do que seria uma pessoa realmente fazendo. Hoje, uma IA que gera uma imagem para você ter no seu post de blog é 4 centavos, e o post de blog deve ser lá seus 8 centavos no máximo. Então, ali
com 12 centavos você gera um post de blog. Do contrário, você teria que contratar uma pessoa que faria um post de blog por dia. Então, utilizar a inteligência artificial também é um case que a gente pode estudar para melhorar a entrega, né, para os clientes dessa visibilidade. Então, tem aqui que é o combustível, é o loop orgânico, né, as pessoas acessarem o seu site de maneira orgânica. A alavanca seriam os parceiros, os outros sites que indicam, que falam de você, e a faísca seria o tráfego pago. Então, se tem muita gente no orgânico, né, que acessa o seu site, você tem bastantes parceiros, o pouco dinheiro que você colocar vai converter bastante. Por quê? Porque você já é um cara que tem confiança. Então, você já consegue escalonar muito mais rápido a sua confiabilidade, né? O juiz também é o seu funcionário, que é o que eu disse, né? A gente pode utilizar inteligências artificiais para gerar esses post blog, para gerar esse FAQ, para gerar o JSON LD, que é muito importante. Só que, lembrando, né, que é your money or your life, né? Seria essas duas áreas, é preciso da revisão humana, porque a IA solta fazendo qualquer coisa, um conteúdo que seja raso, o nosso juiz, que seria o Google, a inteligência artificial, penaliza, porque, como são áreas muito importantes, a gente precisa sempre ter uma informação de qualidade. E aqui eu trouxe para vocês, né, que para serem o dev que enxerga essa oportunidade, então, mostre isso, leve isso no seu projeto, a gente precisa mostrar que a gente está antenado, principalmente agora nessa virada de chave que é a inteligência artificial. E aqui é uma frasezinha muito boa, né? Cliente que é encontrado vende, cliente que vende fica, cliente que fica, code engage que cresce. Então, a gente consegue mostrar para os nossos clientes que a gente não é só um desenvolvedor, a gente é toda uma estrutura que até aumenta o tráfego dos nossos clientes, né? E aí é isso, né, pessoal? Na era da IA, ou você é a resposta ou você é um fantasma. Muito obrigado aí pelo tempo e fico aberto agora para perguntas.